Que quarta-feira, hein? Caramba! Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Flamengo, tem Fortaleza e Ceará. Meu Deus do céu. Clássico do povo. Tem um joguinho mais cedo também, às 7 para balançar. Clássico das multidões? Não, essa aí eu tava falando, não tem a Nations League? Esse jogo aí é a Nations Game, né? É o jogo das nações. É a nação alvinegra contra a nação rubro-negra. Anderson, por favor, subindo a câmera para eu poder ver o monitor. Muito obrigado. Vitória, olha só, os últimos 8 jogos, o Viola te coloca aí só pra você passar por essa situação, pra ele dar o troco. Sacana, Viola. Últimos 8 jogos entre Flamengo e Corinthians. 7 vitórias do Fla e 1 empate. 20 gols, professor, nos últimos 8 jogos, 20 gols do Flamengo. Tem 5-1, tem 3-1, tem 4-0. E gols do Corinthians, só 5. A última vitória do Corinthians foi lá na Copa do Brasil. Jair Ventura. 2018, Jair Ventura. Aquele 2-1 que classificou o Corinthians para a decisão e o Corinthians foi vice-campeão. Jair Ventura deu troco, né? Porque um ano antes foi eliminado pelo Flamengo. Mas lá pra cá mais nada. Né? E depois o Corinthians. Daí pra frente, mais nada. Foi o jogo com gol do Pedrinho? Acho que foi. Gol do Pedrinho, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Bem lembrado. Ô prof, a gente tá falando do Nations Game, né? É uma diferença brutal. Tá feio pro Corinthians isso aí, prof. Tá na hora de dar uma resposta. Tá feio. Tá feio. Bom, já tava feio quando ganhou com aquele gol do Pedrinho, né? Opa! Ali chegou numa final de Copa do Brasil, tudo, mas a diferença já era grande entre os dois times. Uma hora a conta vem, né, William? É o jeito que os dois foram gerenciados nos últimos tempos. Menos mal pro Corinthians, que dessa vez, pelo menos no papel, tem um time melhor para enfrentar o Flamengo do que tinha no primeiro turno. Inclusive, esses números poderiam ser ainda piores se o Flamengo não tirasse o pé no jogo do primeiro turno. Porque foi um dos 3-1 mais enganosos desse ano no futebol no Brasil. Né? Agora, menos mal para o Corinthians, que a perspectiva é de alguma melhora em relação a esse. O Flamengo vira o histórico dos confrontos, né? Nesse período, o Flamengo vira, agora tem até um certo conforto por conta dessa diferença. Mas é a diferença de como os dois foram gerenciados, pelo menos de 2019, até 2018 já, né? Antes até, quando o Flamengo... Porque o Flamengo não tinha os títulos, mas o Flamengo estava saneando suas dívidas, estava montando um time... E o Corinthians não. O Corinthians é uma filosofia de administração totalmente oposta a isso. Até hoje a gente não viu uma proposta de sanar dívidas e problemas financeiros no Corinthians como viu no Flamengo. Então isso reflete muito em campo. Eu acho natural. Acho que não é um domínio muito próximo do que é a realidade, ou não? Alguém contesta essa diferença entre Corinthians e Flamengo nos últimos tempos? Foi azar? Não. Mas essa diferença já foi maior, uma diferença recente, antes do Corinthians dar uma turbinada no seu time. E aí quando chega Renato Augusto, o William não vai jogar, mas também foi contratado, Juliano, Roger Guedes, Corinthians conseguem encurtar um pouquinho a diferença. Se a gente pegar time titular por time titular, dá jogo. Mas em termos de elenco, de possibilidades para o treinador, o Flamengo oferece muito mais ao Renato do que o Corinthians ao Silvinho. Então, por mais que essa diferença tenha encurtado, ou pelo menos a gente possa imaginar um Corinthians competitivo, ao menos contra o Flamengo, não é a ponto de da gente olhar e falar que briga de igual para igual. Hoje o Flamengo tem mais jogadores, o Flamengo tem mais elenco e mais possibilidades, tanto é que se explica também a diferença no campeonato, o fato do Flamengo ser finalista da Libertadores, de brigar ainda matematicamente por um tricampeonato brasileiro, porque fez um elenco muito mais robusto do que o Corinthians. Então vamos às prováveis escalações aí. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse Corinthians e Flamengo. Por aí, e com os desfalques, a gente olhando elenco por elenco, time por time, equilibrado. Equilibrado, né? Vamos lá. Vamos ao Flamengo. O Flamengo de Hugo. Anderson, aquela ajudinha, por favor, meu rei. Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Ramon ou Felipe Luiz. Thiago Maia, Andréas Pereira, Michael e Everton, ó, o Micha aí, ó, e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Olha só, hein? Olha só, hein? E o Corinthians?
Cássio, Fagner, João Vitor, Gil. Olha o Piton aí tendo chance. Gabriel, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, Léo Pereira e o Jô. Vai. Time respeitável. É um bom time, não é? Sim. Um bom time, um time para fazer um jogo competitivo. Algum jogador aí do Corinthians jogava nesse Flamengo aí? Sim. Agora? Manda. Bom, Renato Augusto. Renato Augusto. Aí, Você tiraria quem do Flamengo? Andrés Pereira. Você faria a troca do Andrés Pereira pelo Renato Augusto? É mesmo? Sim, com tudo, o Andrés Pereira joga muito, está jogando muito, mas se eu tivesse o Renato Augusto no auge, o Andrés Pereira, Renato Augusto. O Fagner não é mais bola que o William Isla? jogaria no Flamengo também. Desculpa, você perguntou antes, professor? O Fagner é mais bola que o Isla? Ah, não, acho que é do mesmo nível. Ó, a pau ali? O Isla, apesar de muita cornetagem, Pode ser o Mateuzinho até, a se você quiser. Paquita Né? rubro-negra ser uma das Acho que a grandes Paquita queria o cornetas. Fagner. Eu acho que a Paquita ia querer o Fagner. Eu vejo como assim, do mesmo nível, o Fagner e o Isla. a gente não pode esquecer o Cássio no gol, que apesar de falhas Ah, mas recentes- hoje ali não justifica uma troca. Se fosse o Diego Alves, tudo bem. Mas o Hugo voltou agora.